Olá, caro telespectador, saímos hoje por uma conversa muito interessante, como tem sido, e desta vez para olharmos para o mundo infantil. E não só, até mesmo porque há um olhar atento também para os adolescentes. Queremos falar dos ecrãs às crianças e também descodificar o significado dos emojis. É verdade que com o avanço tecnológico nós acabamos encontrando vários significados para o processo educacional dos nossos filhos, até mesmo para o momento do entretenimento. E uma das grandes opções para muitas famílias é oferecer o telemóvel e assim a criança vai tendo contato com o ecrã, com a tela. Até que ponto isto pode ser ou não prejudicial? Daí que nós invadimos um local que é meramente para os bebés, para as crianças, com a pediatra Inês Claudino, ou simplesmente Dona Bebê. É com ela que nós vamos conversar nos próximos minutos e desde já agradeço pela disponibilidade em receber-nos e em conversar conosco. Quando falamos das crianças e do ecrã, à tela, qual é a sua maior preocupação? Bom dia, Helena. A nossa preocupação grande como pediatras é realmente o tempo que as crianças estão à frente de um ecrã. Seja o ecrã do telemóvel, de um iPad, de uma televisão, todos os ecrãs podem realmente fazer com que haja uma desconexão da criança com o seu mundo envolvente, com o meio que a rodeia. E nós precisamos muito do meio para que o cérebro das crianças se desenvolva. Portanto, não é só a socialização que fica afetada, não é? Em vez de estarem a brincar com os amiguinhos, a fazer exercício, ao ar livre, estão colados nos ecrãs, com aquela postura, não é? Nós temos aqui um telemóvel, portanto, assim, que afeta tanto as características físicas da criança, como também a sua capacidade de interagir com tudo aquilo que a rodeia. E o que é que fica efetivamente afetado quando a criança tem esta exposição precoce? O que fica afetado, assim, muito em resumo e simplesmente tudo, afeta tudo na parte do desenvolvimento da criança. Portanto, nós vemos, e é muito interessante, temos estudos já recentes, muito interessantes, de imagens do cérebro das crianças que estão muito expostas desde um momento precoce a ecrãs e outras crianças que não o fazem, e vemos que o seu cérebro se desenvolveu de uma forma completamente diferente. As conexões das células cerebrais, dos neurónios, são totalmente diferentes. Há muito mais variedade na criança que experiencia o mundo, que não está sempre colada ao ecrã, do que naquelas crianças em que nós não conseguimos que descolem realmente dos ecrãs que as rodeiam. Exato. E quais são os graves riscos disso, dessa exposição das crianças telas para o desenvolvimento cerebral? Podemos olhar isto de acordo com cada idade? Claro que sim. Então, nós guiamos-nos muito, ou pelo menos até agora, pelas associações de pediatria dos Estados Unidos e depois da Europa. E as recomendações a nível de neurodesenvolvimento, de neuropediatria, são para que haja 0 ecrãs até aos 2 anos. A partir daí, até aos 3, pode haver 30 minutos, mas só de televisão. E isto porquê? Porque uma televisão está mais longe da cara da criança, portanto há aquela distância que é muito melhor para especialmente o seu desenvolvimento oftalmológico. Depois, mais à frente, aquilo que se diz é até mais ou menos os 6 anos, 6, 7 anos, ser os 30 minutos, não passar desse limite de tempo, e depois, quando as crianças entre os 7 e os 12 anos estão à frente de ecrãs, pode ser até 1 hora. A partir dessa idade, um bocadinho mais, umas 2 horas. Mas aquilo que é sempre recomendado, e isto até aos 18 anos, que às vezes nos parece um bocadinho excessivo, mas temos que perceber que esta disponibilidade do ecrã em todos os sítios faz com que a criança, muitas vezes, e crianças muito pequenas, nós não saibamos aquilo que as crianças estão a ver. E elas são alvos de redes ou de pessoas com intenções más em relação a essa criança. Portanto,
todos os conteúdos, e a recomendação é, todos os conteúdos devem ser monitorizados pelos pais, ou seja, aquela questão que nós vemos, e vemos muito a nível das consultas, de eu chego a casa, estou cansada e vou dar um bocadinho o ecrã para eu descontrair e não passo tempo de qualidade com o meu filhote porque tenho muitas coisas a fazer, e isto é lícito, não é? Faz com que a criança possa realmente escolher aquilo que vai ver, e isso não se deve fazer. Os pais, este tempo do ecrã, mesmo que seja controlado em limites temporais, deve ser sempre controlado a nível de conteúdos, daquilo que as crianças vão ver. Deve ser alguma coisa educativa, alguma coisa com menos violência. Nós, em consulta diariamente, vemos crianças que estão cada vez com medos mais precoces, com pesadelos, os monstros, o escuro, os soldados, e isto é tudo derivado da exposição muito precoce aos ecrãs. E depois, claro que temos também alterações a nível, como já falámos, da socialização. As crianças preferem, em vez de estar com outras crianças e brincar, preferem estar coladas com o ecrã, e isso faz com que o seu cérebro só esteja focado ali. E depois, questões oftalmológicas também. Cada vez vemos mais miopia, e miopia mais precoce. Porquê? Porque focamos muito perto da cara. Então, a regra que eu vos queria transmitir era a regra dos 20-20-20. Por cada 20 minutos de ecrã, perto da cara, temos que parar pelo menos 20 segundos e temos que focar a nossa vista a 20 pés. E isto, para os nossos metros, são a 6 metros de distância. Portanto, não devemos deixar as crianças muito tempo nos ecrãs. Exato. Agora, de que maneira é que isto pode, por exemplo, afetar no sono o uso do ecrã pela criança antes de dormir? É verdade, nós dizemos sempre que há 2 momentos em que não deve mesmo haver ecrãs, em que nós devemos ser intransigentes, não flexibilizar, que seria o momento das refeições e o momento antes de ir para a cama. Nos 45 minutos, 1 hora antes de ir para a cama, é quando o nosso cérebro vai começar a produzir hormonas, substâncias que fazem com que nós tenhamos sono. Nós somos animais circadianos, o que quer dizer que nós vivemos durante o dia, não somos noturnos, e o nosso ritmo biológico, o nosso corpo, movimenta-se consoante a claridade e o escuro. Portanto, um ecrã, uma luz, nos momentos antes de ir dormir, faz com que o nosso cérebro deixe de produzir a hormona que tem que produzir, a melatonina, para nos indicar que devemos ter sono e que é hora de ir dormir. E então, o que é que acontece? E isso vê-se com muitas crianças, é uma injeção de uma substância que se chama adrenalina, que faz com que a criança fique hiperativa. Aquela criança que passou a hora de dormir e que está a correr e que grita e que está completamente descontrolada, isso é o nosso cérebro a responder a estímulos que não deviam existir naquela hora. O ecrã, a própria luz do ecrã é prejudicial ao nosso cérebro e à qualidade do sono. Exato, mas existem, por exemplo, alguns jogos educativos no formato digital que são aceitos? Claro, isto nós temos que nos adaptar ao mundo em que nós vivemos, não é verdade? E cada vez mais o digital está presente, até nas escolas, algumas vezes está presente o digital. E temos que nos adaptar. Portanto, claro que existem conteúdos educativos, nós devemos ser muito criteriosos, muito exigentes nos conteúdos que deixamos os nossos filhos ver. Não só os jogos educativos, alguns jogos de números, de abecedário, de jogos de memória, em que há as cartas e que temos que visualizar, saiu-me aqui um macaquinho, onde é que eu vou ver o macaquinho a seguir e vou acertando. Portanto, todos esses jogos são beneficiosos. O que nós temos é que controlar realmente a quantidade de tempo e o tipo de conteúdo. Agora, se nós temos que controlar a quantidade de tempo e o tipo de conteúdo, existe uma idade recomendável que possa deixar a criança em frente à tela? E sobre esta orientação dos pais, já citou aqui 2 anos, mas é uma idade que acha que existe mais conforto e alguma segurança?
Sim, nós guiamos-nos pelos protocolos, não é, internacionais, e realmente cada vez mais aquilo que nós temos vindo a ver é que essa idade se altera para mais. Antes era só até aos 2 anos, agora já há muitos neuropediatras que dizem que antes dos 3 anos não deve haver contacto com ecrãs ou um contacto muito restrito. Em termos de conteúdos, eu acho que a segurança dos nossos filhos é algo que nós precisamos mesmo de pensar, porque nós nunca sabemos quem é que está do outro lado do ecrã. Por exemplo, existem já muitos países em que há regras, em que há leis, em que uma criança não pode ter redes sociais. Por exemplo, a partir dos 16 anos, há muitos países da Europa que dizem que só a partir dessa idade é que a criança deveria ter acesso, ou o adolescente deveria ter acesso a uma rede social. E redes sociais não é só o Facebook, o Instagram, não é só isto, é também os TikToks, o YouTube, que nós nunca pensamos como rede social, o WhatsApp, que nós usamos muitas vezes. Portanto, isto nós temos que perceber bem aquilo que estamos a pôr à frente dos nossos filhotes. E outra regra assim básica, que é uma dica lá para casa, é nunca permitir que haja um sono com o ecrã ao lado. Portanto, o quarto da criança deve ser um espaço livre de ecrãs. Nada de videojogos, nada de telefones, nada de computadores, nada de iPads no espaço da criança, nem televisão. Portanto, isso é tudo feito. É aquele som para ninar, não pode haver. O som para adormecer. Alguns pais usam mesmo do YouTube. É isso. Os ruídos brancos. Os ruídos brancos nós já teríamos que entrar noutra conversa, porque o ruído branco, o último estudo que saiu, assim um estudo bastante abrangente sobre ruídos brancos, diz-nos que são prejudiciais à audição das crianças. Portanto, também tem umas regras muito específicas. Então, mesmo que queiram pôr, podem pôr afastado da criança para que não haja essa perturbação do sono e também a perturbação auditiva. Exato. E também há um outro elemento, a questão da miopia. Pode sim desenvolver-se e existe uma miopia comportamental e outra ambiental que a criança pode desenvolver? A miopia é uma alteração a nível dos olhos, não é? Da focagem, do ponto de foco. O que nós temos vindo a ver é que a miopia, a idade de começo da miopia tem vindo a diminuir bastante e isso está relacionado, e até já temos um termo que é miopia digital, relacionado com os ecrãs muito próximos da cara. Por isso é que aquela regra dos 20 minutos de ecrã perto da cara, temos que esperar pelo menos 20 segundos, que eu normalmente em consulta digo 20 minutos outra vez, que é para não haver assim muitos ecrãs muito próximos, e focar mais longe, porque realmente temos vindo a ver essa miopia digital e as crianças cada vez a começarem antes e a precisarem de usar óculos, não é? Antes daquilo que seria esperado, que nos pode acontecer durante a vida, mas a uma criança muito pequena é difícil de ver. Exato. E dentro deste momento e deste processo todo, existem algumas fases da criança que, pelo contacto excessivo que ela já teve com a tela, já começa a desenvolver algumas capacidades de mexer algumas redes sociais, colocar aí alguns emojis, comunicar-se com estas pessoas que, tal como disse várias vezes, não sabemos quem está do outro lado da tela. E vai emitindo e vai se comunicando de uma certa maneira. Existe algum significado nisto? Claro. Nós, que já somos de outra geração, estamos a aprender agora estes novos significados de imagens, os emojis que nós usamos noutros contextos. E sendo uma imagem e sendo algo que é muito fácil de colocar rápido, pode ter significados diferentes. Cada vez têm vindo a surgir mais alertas sobre os significados destes emojis que são diferentes daquilo que nós vemos, onde nós vemos um coração de uma certa cor, pode não querer dizer que estamos a gostar, mas pode querer dizer outro tipo de coisas. E realmente associamos muitas vezes, e já há alertas a nível de polícia de todo o mundo, sobre significados digitais em conteúdos sexuais e em conteúdos de droga, de tráfico de droga.
portanto, estas duas áreas são muito importantes e nós, como pais, temos o dever de conhecer estes caminhos que são usados por pessoas que nós não queremos que tenham influência sobre os nossos filhos. Exato. E como é que isto pode ser corrigido? Existe alguma forma? Ou depois temos um adulto já com algumas sequelas? Temos claramente um adulto já com algumas sequelas. Então, no desenvolvimento da criança, nós só precisamos realmente de socialização com outras pessoas a partir entre os 2 e os 3 anos. Antes disso, nós precisamos com o mundo e com os nossos progenitores, a família próxima. Mas nós vemos crianças que nessas idades nós já pensamos que possam ter outro tipo de transtornos, como por exemplo o autismo. Nós vemos crianças que nós em consulta pensamos esta criança tem este tipo de espectro, esta perturbação do espectro do autismo e a criança não tem. É só realmente contacto excessivo. Portanto, se estamos a não controlar e realmente a deixar que isto progrida, não é? Na vida, estas pessoas vão ter alterações sociais e vão ter alterações que se ligam a estes espectros, tanto do autismo como da hiperatividade, o déficit de atenção, todo este tipo de coisas que realmente seria fácil de cortar, expondo menos. E estas crianças, por exemplo, que ficam assim este tempo superior aos 20 minutos postos à tela, podem ter algumas doenças depressivas? Podem, sim. Nós vemos transtornos psiquiátricos do uso e abuso das telas. As crianças têm tanto depressão como ansiedade e cada vez vemos crianças mais pequenas. Imagina, Helena, que nós vemos bebés já com depressão. Portanto, e isto pode estar ligado a pessoa não quer, se calhar, pôr o ecrã diretamente para o bebê, mas eu estou em casa, tenho a televisão acesa, ou eu sou a mamã, estou com o bebê ao colo e tenho sempre o meu telefone e estou a explorar as redes, ou a ler o que for, ver as notícias, e a criança acaba sendo exposta de uma forma secundária e que nós não temos essa consciência. Portanto, realmente os ecrãs são algo que nós temos mesmo que controlar e que não podem ser aliados a eu vou controlar uma birra do meu bebê ou do meu filhote com um ecrã. Nós estamos a aliar cada vez mais isso aos ecrãs e essa não é a forma de nós controlarmos este tipo de comportamentos, porque senão o nosso cérebro, que é bastante inteligente, vai associar que sempre que eu tenho uma frustração, e nós que somos adultas sabemos que há muitas frustrações na vida, nós não podemos ganhar sempre, não podemos ter sempre razão e temos que saber lidar com essa frustração, vai aliar a que eu preciso de uma gratificação logo, imediata. Portanto, eu sou uma pessoa que não consigo enfrentar as frustrações da vida, os aspectos negativos, as pressões excessivas, e isso transforma-se em ansiedade, transforma-se em depressão. Portanto, ao fazermos este controle nas crianças, podemos estar a ajudar quer a nossa saúde física, quer a nossa saúde mental, quer a nossa saúde emocional, que também é muito importante. E quais são os sintomas que um bebê apresenta quando tem alguma depressão? Ou não só o bebê, uma criança também que foi muito exposta à tela apresenta quando tem alguma complicação psíquica? Nós vemos bebés que são mais tristes, que não fazem uma conexão ocular, não olham nos olhos, que não gostam tanto que nós toquemos, portanto a parte tátil também está ali alterada. São bebés que têm menos interesse em falar com os pais, são bebés que, quando nós tentamos interagir, há uma pouca conexão com o mundo, e isso, um pediatra que tenha um olho cirúrgico, como nós costumamos dizer, começamos logo a ver em idades muito pequeninas. E claro, temos que estar atentos, porque isto tanto pode ser uma alteração do neurodesenvolvimento, como uma perturbação do espectro, o que for, mas pode ser só realmente a parte ecrãs. E depois vemos crianças que são crianças que nós às vezes dizemos muito facilmente: esta criança é hiperativa, esta criança não consegue estar quieta, esta criança não se consegue aliviar quando se aborrece.
A criança precisa de se aborrecer, a criança precisa de chorar. Não quer dizer que eu vou deixar o meu filho chorar e que vou contrariar por gosto, mas a criança precisa de ser contrariada e nós, como pais, temos que estar ali disponíveis para estar e confortar essa criança, mas se nós tivermos sempre medo que a criança chore, que a criança faça algum tipo de comportamento, que a criança tenha uma birra, que é normal também, nós estamos a retirar essa parte que as crianças precisam para crescer e serem adultos funcionais. Exato. Eu quero voltar um pouco para a questão dos emojis. Eu não sei se foi muito perceptível quando eu me referia a questões de significado. Por exemplo, uma criança que ao se comunicar usa certos desenhos ou certas imagens. A que tiver em mente agora pode partilhar conosco o que cada imagem pode significar para o estado psíquico ou emocional desta criança. Por exemplo, o coraçãozinho, ou outro aquele da bomba, entre outros. Exatamente. Olha, o coração e a bomba são os dois que estão ligados a um tipo de droga. Portanto, quando nós entramos na adolescência, quando nós virmos esse tipo de coisas, podemos pensar em MDMA, que são anfetaminas, é o ecstasy, tudo isso é uma forma de nós pedirmos a alguém que nos traga este tipo de drogas. E continuando nas drogas, por exemplo, se formos a drogas mais pesadas, como por exemplo a heroína, nós podemos ter o emoji do cavalinho. Por exemplo, cocaína, nós temos o emoji de alguém a assoar-se, portanto, ou então um floco de neve. Então, isto nós precisamos estar muito, muito atentos a qualquer tipo de emojis que sejam usados de forma frequente. Por exemplo, as pessoas que respondem a esse tipo de emojis, os traficantes de droga, por exemplo, há o símbolo do dinheiro, há o símbolo do vento. Isso é considerado um alerta para as autoridades que fazem seguimentos de ecrãs da polícia digital. E depois, a outra parte que pode afetar crianças mais pequeninas ainda, que é a parte sexual e de grooming. Grooming é um termo que nós usamos em inglês, que basicamente é uma pessoa mais velha estar do outro lado do ecrã e estar a tentar, passa a palavra, seduzir as nossas crianças. Essas pessoas, por exemplo, usam emojis que nós utilizamos, sei lá, quando gostamos de uma comida, aquele emoji que tem, que parece que nós estamos a deitar a língua de fora, ou que tem ali uma babinha que nós usamos, sei lá, eu adoro um bolo de chocolate e ponho ali, mas pode querer significar isto. Para os órgãos sexuais masculinos, uma banana, por exemplo, uma berinjela, quer dizer o órgão sexual masculino, órgão sexual feminino, uma flor, um pêssego. Portanto, há muitas coisas que nós precisamos mesmo de ter em conta e de perceber que esta nova linguagem, que às vezes nos passa um bocadinho ao lado a pessoas de gerações anteriores, é algo que vale a pena nós estarmos muito atentos. E a nossa conversa já chega ao fim. Quero agradecer bastante pela disponibilidade e por ter respondido às nossas questões sobre este assunto. Qual é o aspecto que gostava de referir para finalizarmos? Gostaria de referir que, como pais, nós devemos estar muito atentos àquilo que os nossos filhos estão a fazer. Controlar tempos, controlar conteúdos de ecrãs, não ser solitário o tempo de ecrã da criança, a criança no sofá sozinha com aquela tela e nós estarmos a fazer outras coisas. Aquilo que eu gostaria de dizer é que não é preciso nós termos 2 a 3 horas de brincadeira com a criança, nem precisamos de brincar, mas precisamos de estar disponíveis e de ter um tempo de qualidade. 10 minutos com a criança, longe dos nossos próprios ecrãs também, porque às vezes nós temos muitas solicitações, muitas mensagens e estamos com o nosso filho e começamos, não, mas eu tenho que responder esta mensagem, o que for. Ou seja, entrar em casa, guardar o telefone em algum sítio em que não tenhamos acesso, pelo menos uns 10 minutos, falar com os nossos filhotes, aproveitar o tempo da refeição também para falar com os nossos filhotes, como é que foi o nosso dia e criarmos esta relação de proximidade, porque se nós não criamos a relação de proximidade na infância, os nossos filhos, quando chegam à adolescência, não vão querer partilhar connosco os seus problemas, as suas dificuldades, e isso é muito importante para um adolescente.
E assim termina a nossa conversa. Estivemos a falar sobre crianças e o ecrã, o significado dos emojis. E a nossa conversa foi com a pediatra Inês Claudino, ou simplesmente Dona Bebé. E numa próxima oportunidade voltamos com outro tema de interesse.